Você se lembra que o rei Josias foi o último grande rei de Judá, um homem que tentou com todo o coração trazer o povo de volta para Deus? Falamos sobre ele no nosso último encontro. Mas, infelizmente, a história que se seguiu à sua morte é uma das mais sombrias de Israel. Depois que Josias morreu em batalha, seus filhos e sucessores rapidamente abandonaram as reformas sagradas. A idolatria que Josias havia combatido com tanto fervor voltou a contaminar a terra de Judá. O povo virou as costas para Deus, erguendo altares a deuses falsos e mergulhando em práticas que o Senhor havia proibido. Deus, em sua misericórdia, havia adiado o julgamento por causa do coração fiel de Josias, mas a paciência divina tem limites. O tempo da graça havia se esgotado, e no horizonte, uma nova e temível superpotência mundial surgia, pronta para ser o instrumento do juízo divino. O Império Babilônico, liderado pelo implacável rei Nabucodonosor. A tempestade perfeita estava se formando sobre Jerusalém. O último rei a se sentar no trono de Davi em Jerusalém foi Zedequias. Curiosamente, ele não chegou ao poder por direito de herança ou aclamação popular, mas foi colocado lá pelo próprio Nabucodonosor como um rei vassalo, um fantoche para servir aos interesses da Babilônia. Zedequias havia jurado lealdade a Nabucodonosor em nome do Senhor, mas seu coração era fraco e sua liderança hesitante. Ele se viu preso entre duas forças opostas. De um lado, o profeta Jeremias, a voz de Deus, que o advertia incessantemente para que permanecesse submisso à Babilônia, pois essa era a vontade divina para aquele momento. Render-se significaria salvar a cidade e o povo. Do outro lado, estavam os falsos profetas e nobres nacionalistas, que sussurravam em seus ouvidos promessas de uma aliança poderosa com o Egito, incentivando a rebelião. Zedequias, ignorando a palavra de Deus através de Jeremias, tomou a decisão fatal. Ele se rebelou contra Nabucodonosor, quebrando seu juramento e selando o destino de Jerusalém. Em 588 a.C., a resposta da Babilônia foi imediata e avassaladora. O maior exército do mundo marchou contra Judá com uma fúria nunca antes vista. O cerco a Jerusalém começou. Por quase 2 anos, a cidade que um dia fora o orgulho de Israel se transformou em uma prisão de fome, desespero e morte. Os muros que davam segurança agora aprisionavam um povo que definhava lentamente. As provisões de comida acabaram. A situação se tornou tão terrível que o profeta Jeremias, em suas lamentações, descreve uma cena de horror absoluto. Mães, antes compassivas, cozinharam seus próprios filhos para sobreviver. Dentro dos muros, o caos reinava. Jeremias implorava pela rendição para poupar vidas, mas era visto como um traidor. Os falsos profetas, em contrapartida, continuavam a gritar que Deus interviria, que o Egito viria em socorro, que a vitória era certa. Eles vendiam uma esperança vazia, enquanto o povo morria de fome. Finalmente, após 18 meses de agonia, em 586 a.C., os poderosos muros de Jerusalém foram rompidos. O exército babilônico invadiu a cidade. Em meio ao pânico, Zedequias e sua família tentaram uma fuga desesperada durante a noite, mas foram capturados nas planícies de Jericó. O fim havia chegado. Levado acorrentado até a cidade de Ribla, Zedequias ficou cara a cara com o furioso Nabucodonosor. Ali, o último rei de Judá enfrentou seu julgamento. A sentença foi uma das mais cruéis registradas na história. Primeiro, seus filhos foram executados diante de seus olhos. A imagem de seus herdeiros sendo mortos foi a última coisa que Zedequias veria em sua vida. Imediatamente após, seus olhos foram arrancados, mergulhando-o em uma escuridão física que espelhava a escuridão espiritual que ele havia escolhido. Acorrentado em bronze, o rei cego foi levado como um troféu para a Babilônia, onde morreria na prisão.
Duas profecias aparentemente contraditórias se cumpriram com uma precisão assustadora. Jeremias havia profetizado que Zedequias veria o rei da Babilônia, olhos nos olhos, e falaria com ele, boca a boca. Ezequiel, por sua vez, havia profetizado que ele seria levado para a Babilônia, mas não veria a terra. Ele viu o rei, como disse Jeremias, mas por estar cego, não viu a terra da Babilônia, como disse Ezequiel. A palavra de Deus se cumpriu em cada detalhe. Com o rei capturado e o exército derrotado, a fúria de Nabucodonosor se voltou para o coração e a alma de Israel. O Templo de Salomão. No 9º dia do mês de Ave, que corresponde a julho ou agosto em nosso calendário, em 586 a.C., o impensável aconteceu. O magnífico templo, o lugar onde a glória de Deus habitou, o centro da adoração por quase 400 anos, foi incendiado. Nebuzaradã, o comandante da guarda de Nabucodonosor, supervisionou a destruição sistemática. As enormes colunas de bronze, Boaz e Jaquim, foram despedaçadas e levadas como espólio. Todos os utensílios sagrados de ouro e prata foram saqueados. O palácio real e todas as casas importantes da cidade foram queimados até o chão. Finalmente, os muros de Jerusalém, símbolo de sua força e proteção, foram completamente derrubados. A cidade foi reduzida a um monte de ruínas e cinzas. A glória de Israel havia se apagado. Era o fim de uma era, uma catástrofe nacional e espiritual que marcaria o povo judeu para sempre. Após a destruição, iniciou-se a fase final do julgamento, o exílio babilônico. Em várias ondas de deportação, cerca de 4.600 dos principais cidadãos de Judá, nobres, guerreiros, artesãos e escribas, foram acorrentados e forçados a marchar por centenas de quilômetros até a terra da Babilônia. A nação que Deus havia libertado milagrosamente da escravidão no Egito, agora estava sendo levada de volta ao cativeiro em uma terra estrangeira. Apenas os mais pobres, os agricultores sem posses, foram deixados para trás para cultivar a terra devastada e servir como um lembrete sombrio da nação que um dia existiu. A terra prometida estava desolada. Parecia que todas as promessas de Deus haviam falhado. Mas mesmo em meio à tragédia mais profunda, uma centelha de esperança brilhava. O mesmo profeta Jeremias, que havia anunciado o desastre, também havia proclamado uma promessa divina. O exílio duraria 70 anos. Depois desse período de purificação e disciplina, Deus visitaria seu povo e os traria de volta para sua terra. Em meio às cinzas de Jerusalém, a promessa de restauração permanecia viva. A história da queda de Jerusalém e do exílio é um lembrete poderoso de que nossas escolhas têm consequências reais e, muitas vezes, devastadoras. A desobediência persistente e a rejeição da palavra de Deus levaram uma nação inteira à ruína. Isso nos ensina a levar a sério os avisos de Deus e a buscar sua vontade acima de nossos próprios desejos ou das opiniões populares. Ao mesmo tempo, essa história revela um Deus que, mesmo em seu juízo, é misericordioso e fiel às suas promessas. Ele nunca abandona completamente o seu povo. Mesmo no exílio, em uma terra pagã, Deus não os havia esquecido. Ele estava trabalhando em um plano maior, um plano de purificação, preservação e futura restauração. Mas o que aconteceu com esses judeus exilados na Babilônia? Como eles conseguiram manter sua fé e identidade longe do templo e de sua terra? A resposta está nas incríveis histórias de homens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar na fascinante história de Daniel na corte do poderoso Nabucodonosor e descobrir como a luz de Deus brilhou na escuridão da Babilônia. Não perca!
Se você foi impactado por esta história, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo da nossa jornada. Obrigado por assistir e até a próxima.